Boa noite, sou Carlos Barroso. Agora são 18 horas e 35 minutos e está começando ao vivo o Redação BH News desta sexta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Se você quiser falar diretamente comigo, mandar uma crítica, uma sugestão, enfim, manter um diálogo, mande um e-mail para carlosbarroso@hotmail.com. Antes de entrar nas notícias, em outras notícias, agora à tarde, o Ministério Público Federal anunciou o indiciamento do ex-presidente Lula e da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Eles vão ter de depor junto ao Ministério Público sobre aquela coisa enrolada que eu estava falando aqui, cujas acusações já haviam chegado perto do pé de Lula, que é aquele condomínio Solares em Guarujá, que valeria hoje entre 1,5 milhão e R$ 1,8 milhão. E o Ministério Público quer saber se houve lavagem de dinheiro em relação a esse condomínio de luxo na praia de Guarujá, pois Lula diz que não é dele, que o triplex no condomínio não é dele. O Ministério Público tem indicativos que pertence ao ex-presidente. Nesta dúvida, com esta investigação que está sendo encaminhada pelo Ministério Público Federal, o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama vão ter de depor junto ao Ministério Público Federal. O depoimento de Lula já está marcado para o dia 17 de fevereiro. Isso configura em mais uma crise para a presidente Dilma, que já hoje se encontra em uma situação de fragilidade. E o ex-presidente Lula, como eu já disse aqui, é o principal fiador do governo de Dilma. Se ele é atingido, se ele está sendo investigado, significa que um novo enfraquecimento do Palácio do Planalto, da presidente, que pode agora, em fevereiro e março, voltar a ter de enfrentar o processo de impeachment, ou pelo menos a tentativa de um processo de impeachment contra ela. Com essas investigações em relação a Lula, ela se enfraquece ainda mais. E vamos a outras notícias. As prisões de 2 motoristas de vans escolares suspeitos de estruparem crianças em Belo Horizonte já começaram a revelar novos casos de possíveis vítimas. Em um dos casos, o parente de uma criança abusada procurou a Polícia Civil após ver a repercussão do caso pela imprensa. O homem então descobriu que a denúncia contra um dos motoristas presos havia sido arquivada pelo Ministério Público de Minas Gerais. O caso teria acontecido em 2009. Elbert Martins Marques, o Cebolinha, de 53 anos, e Ronaldo Meira Amaral, de 45, foram presos ontem. Marques começou a ser investigado após uma criança de 4 anos que trafegava em seu veículo relatar o abuso e contrair uma doença sexualmente transmissível, o HPV. Já Amaral é suspeito de abusar de uma menina de 7 anos. Logicamente, pessoas assim, com esses indiciamentos, não podem dirigir vans escolares. É preciso que a polícia faça um amplo levantamento de motoristas que estão nessa função. Se tiver suspeitas sobre alguns desses motoristas, ou mesmo indiciamentos ou condenações, eles têm de ser retirados imediatamente da função. Não podemos deixar crianças à mercê de supostos estupradores. E um ônibus e um carro se envolveram em um acidente na manhã de hoje na Avenida Amazonas, no bairro Gutierrez. A batida aconteceu na pista sentido centro e o trânsito ficou lento no local.
Com o impacto, o ônibus subiu no canteiro central e atingiu parte da pista contrária. Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre feridos. E olha, uma notícia boa, logicamente, em meio a uma notícia ruim. Pela primeira vez em 9 anos, Minas registrou menos de 1.000 mortes nas rodovias federais que cortam o estado. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que no ano passado foram 964 mortes nas BRs mineiras, patamar nunca alcançado entre 2007 e 2014. A queda ocorre pelo segundo ano consecutivo, tanto em relação aos acidentes quanto aos mortos. Em 2014, 21.664 batidas tiraram a vida de 1.149 pessoas, enquanto os dados mostram 15.546 acidentes, queda de 28%, e 964 mortes, redução de 16% em 2015. Especialistas acreditam que o fenômeno não é pontual de Minas, mas sim uma situação que se repetiu em todo o país, graças à redução da atividade econômica e, consequentemente, de tráfego de veículos, verificada no ano passado. No entanto, eles alertam para o número muito alto em comparação com países desenvolvidos e para a necessidade de tomar medidas para frear a mortandade nas rodovias. Eu disse que era uma notícia boa, porque uma queda de 28% é expressiva. Tomara que caia mais e mais e mais. Mas eu disse que é uma notícia boa em meio a uma notícia ruim, porque 964 óbitos são muita coisa. Isso é uma carnificina que acontece nas estradas mineiras e também de todo o país. A situação de Minas é até pior, porque é o estado do país que tem a maior malha rodoviária. Portanto, há mais possibilidade de acontecer acidentes. Mas por que acontecem esses acidentes? Vamos primeiro colocar a culpa em nós, no despreparo dos motoristas, na pressa, no assodamento desses motoristas e na completa irresponsabilidade. Muitos deles dirigem bêbados ou até com outras drogas na cabeça. O famoso rebite aí dos caminhoneiros, que, segundo afirmam atualmente, estão partindo até para a cocaína para enfrentar aquela jornada árdua de trabalho, mas que não justifica o uso de entorpecentes. Primeiro, a culpa seria nossa, mas depois a culpa de uma sinalização péssima, que ninguém entende. Estradas péssimas, nós pagamos vários impostos, IPVA e o escambau A4, e não consertam as estradas no país. As estradas são cheias de buracos, cheias de crateras e inserções que levam os motoristas a acabar se envolvendo em acidentes. E os representantes da construtora Covan e da empresa de engenharia Consol, responsáveis pela obra do viaduto dos Guararapes, que desabou em julho de 2014, na Avenida Pedro I, em Belo Horizonte, participaram de uma reunião ontem no Ministério Público aqui em Minas. O objetivo foi chegar a um acordo do valor que será ressarcido aos cofres públicos. O acidente, que aconteceu no dia 3 de julho de 2014, matou 2 pessoas e outras 23 ficaram feridas. O empreendimento custou cerca de 13 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, não houve uma decisão definitiva durante o encontro. Na semana que vem, a Prefeitura de Belo Horizonte e as empresas vão participar de uma nova reunião com a Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público, quando o valor poderá ser fechado. E quem vai pagar essa conta? Será que as empreiteiras vão pagá-la? Ou será que, como sempre acontece, somos nós, com os nossos bolsos, pagando aqui, ó, eu, você e todos nós?
Esses dois viadutos que se envolveram, um caiu e o outro teve outro problema depois, os dois foram desnecessários, construídos de maneira desnecessária. Ficou provado com um laudo divulgado ontem. Foi um dinheiro muito grande, um dinheiro que saiu do nosso bolso para nada e ainda causando mortes. Acho que a indenização dessas empreiteiras tem de ser alta, alta para dar o exemplo, embora elas não tenham culpa, obviamente, de haver a construção, haver obras desnecessárias, a não ser que elas participaram também da arrumação que levou à construção desses viadutos. E vamos falar de carnaval. Faltando exatamente uma semana para o início oficial do carnaval em Belo Horizonte, um impasse entre o Corpo de Bombeiros e os blocos de rua esquenta os ânimos da folia. A corporação insiste que os grupos com mais de 3.000 pessoas devem apresentar um projeto para ter a liberação para desfilar, ou seja, querem burocratizar o carnaval. Os blocos afirmam que não terão tempo hábil e defendem que não podem ser considerados um evento, já que não tem verba e a adesão das pessoas é feita de maneira espontânea. No meio dessa batalha, a Belotur afirma que entende os blocos como manifestações culturais e não como eventos e enviou aos grupos apenas orientações referentes às exigências destinadas àqueles que usarão o trio. Em nota, o Corpo de Bombeiros alegou que o que importa não é a denominação evento ou manifestação popular. Neste caso, eles alegam que estão tratando da segurança de todos os participantes. Eles se embasaram na Lei Estadual de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, que exige medidas para a realização de eventos temporário ou aglomeração de pessoas. Essa tentativa de engessar, burocratizar o carnaval de Belo Horizonte em cima da hora é péssima, é péssima. O ressurgimento do carnaval em Belo Horizonte surgiu com esses blocos, com essas bandas, de uma forma autônoma. Acho que o poder público deveria ficar à parte, garantir unicamente a segurança, as condições para os foliões e não tentar colocar a mão no carnaval aqui da cidade, porque a gente já sabe que quando o poder público, os políticos, colocam a mão em festejos populares, eles acabam indo para o buraco, acabam sendo desestimulados. E quem pretende acompanhar os famosos bloquinhos de carnaval de Belo Horizonte, amanhã e no domingo não precisará se preocupar com o guarda-chuva. A previsão é de tempo estável. Na capital e na região metropolitana, o tempo ficará parcialmente nublado, sem chuvas. As temperaturas devem variar de 17 a 33 graus e a umidade relativa do ar ficará na casa dos 40%. O tempo começa a se firmar a partir deste sábado, devido ao enfraquecimento das áreas de instabilidade. No restante do estado, deve chover em cidades das regiões Sul, Campo das Vertentes, Triângulo e Oeste. Olha, e sem chuva, amanhã e domingo, o carnaval começa a esquentar em Belo Horizonte. É o prenúncio do carnaval. Vão sair 3 blocos na cidade. Sem chuva e com sol, vai esquentar mesmo a folia. Que bom! O Redação BH News volta logo após um rápido intervalo, notícias, opiniões, entrevistas, tudo para você ficar bem informado.